Aleluia. Não perca esse espírito. Sentem, que bênção. O louvor funciona, na minha visão, analogia, quase como fosse um arado na terra do nosso coração, né? A gente chega frio emocionalmente, espiritualmente, e louvar a Deus é como um arado bom que vai passando pelo nosso coração. Que bom que você veio, que bom que você está aqui essa manhã, começar a semana cultuando a Deus. Os kids, vai ter kids hoje, Janinha? Tem kids? Os kids vão se movimentar. Vou chamar a Thaís aqui para apresentar os nossos visitantes. Não perca o espírito. Bom dia, queridos. Tudo na paz? Que bom que estamos mais uma vez na casa do Senhor para adorá-lo e engrandecê-lo, né? Eu gostaria de apresentar algumas pessoas que estão nos dando a honra da sua presença. E é um prazer muito grande tê-los aqui. Eu gostaria de começar pelo Davi e pela Patrícia. Isso, muito obrigado por ficarem em pé. Queridos, nós somos os anfitriões. Vamos lá dar um abraço neles, para eles sentirem o quanto eles são especiais em nosso meio. Amém? Também a dona Shirley, ela é a avó do Michael. Por favor, dona Shirley, fique em pé. Um prazer tê-la conosco, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada, irmãos, e Deus abençoe. Obrigado, a presença de vocês nos enriquece. Muito bom mesmo. Bom, vamos à palavra? Abram suas Bíblias aí, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Como a gente está seguindo aqui num estudo, né, sobre os nossos inimigos. Hoje nós vamos falar do terceiro deles. Não se dispõe a entrar numa guerra sem conhecer bem o seu inimigo. Isso é uma estratégia de guerra, né? As pessoas, os estrategistas militares são aqueles que entendem muito bem o seu inimigo. E outra referência. Muita gente fala por aí que a igreja é um hospital. Já ouviram isso? Não, a igreja é um hospital, é um hospital. A igreja serve para curar as pessoas, transformar. Mas essa analogia não existe. A maior parte das vezes, quando a gente tem a comparação da igreja e do evangelho, é com um campo de batalha. Paulo fala que nós devemos nos portar como bons soldados de Cristo. Ele não falou que a gente deve ser bons pacientes da igreja. Então, se a gente fosse dar uma analogia para isso, a igreja deve ser um hospital de campanha. O que é um hospital de campanha? Você estava na guerra, o Michael entende muito bem disso, né? Se machucou, o que acontece? Levou um tiro, Deus me livre, mas se acontecer, você vai para o hospital de campanha, trata do tiro e depois volta para a guerra. É o hospital de campanha, a nossa vida aqui é uma eterna batalha. Então, tenha isso em mente, nós somos bons soldados de Cristo. E nós estamos estudando nesses alguns domingos já os nossos inimigos. A gente começou com o inimigo maior, o diabo. Na última vez que eu estive aqui, a gente falou sobre o mundo. Hoje nós vamos falar sobre a carne. E a gente vai terminar falando sobre o último inimigo a ser vencido, que é a morte. Então é isso aí. O diabo, o mundo, a carne e a morte. E hoje nós vamos falar da carne. Carne que não é picanha, churrasco, maminha. Carne é o espírito humano, é o espírito ou o intento humano. Carne é nós. Então, Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas 5,16 diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e vocês não vão cumprir a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que vocês não façam as coisas que vocês querem. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades,
contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A lista é grande, né? Mas vamos retomar o processo do nosso inimigo. Lembram? A analogia que eu estava usando é quase como um vírus do sistema. O diabo tem a conversa. O tentador tem a conversa. E nós temos que estar ligados na conversa do nosso inimigo. Lembra? A conversa do atalho faz com que a pedra se transforme em pão. Não tem problema. Usa do teu poder mágico. Usa da força que você tem. Usa do Deus que te serve. Daí você não precisa trabalhar. Você não precisa fazer a farinha, você não precisa trabalhar. Fala, pede para as pedras, elas se transformam em pão e resolveu o barato e está tudo tranquilo. A linguagem do atalho é a linguagem do inimigo. A linguagem da discussão moral. Mas será que é isso mesmo? É verdade? Mas será que não pode mesmo comer dessa fruta? Será que você não está exagerando demais? Será que, né? Veja bem, é só isso aqui, não vai ter problema. A linguagem da exaltação e da troca. Se você prostrado me adorar, eu te dou poder, reino, grana, fama. Então essa é a primeira conversinha do inimigo. E o inimigo instala através do phishing, lembra? Vem um e-mailzinho, phishing, você instala o vírus do pecado. Nós tivemos o vírus do pecado instalado na humanidade. E a partir da queda do homem, eu e você trazemos dentro de nós o vírus do pecado. E tem o sistema do mundo. Nós temos o sistema nosso, que deveria ser o sistema espiritual, mas nós recebemos o vírus. E a partir de uma centelha, de um start, esse vírus começa a funcionar. E normalmente o start é o sistema do mundo. Lembra? O sistema do mundo funciona para isso. O sistema do mundo trabalha no nosso processo de exaltação, da gente se achar. Lembra? Foi o que a gente falou na última vez que a gente estudou o inimigo do mundo. E aonde culmina tudo isso? O pecado instalado, o start dele, o início do processo mundano, ele se culmina na carne, na exteriorização dos pecados que nascem a partir do pecado original. Quando a gente começa a deixar de andar em espírito, que é o que Paulo fala aqui, e a gente começa a exacerbar as obras da carne, e é aí onde o sistema se corrompe por definitivo. Olha o que ele coloca aqui. Ele fala, quando vocês deixam de andar em espírito, a carne começa a combater com o espírito. E um se opõe ao outro. E esse vírus instalado, startado dentro do sistema mundano, faz com que a gente comece a fazer coisas que a gente não queria que fizesse. É o sistema em colapso. É a hora que o vírus começa a exacerbar o seu efeito. Você dá o comando lá, colocar a apresentação na tela. Daí você clica, muda, vai para o Excel. Aí você fala, não, eu não quero Excel. Daí você vai fechar a janelinha do Excel, não fecha. Aí abre, daí trava o sistema. Ou seja, você quer fazer uma coisa, ela não acontece, porque o sistema entrou em pane. A obra da carne é o sistema em pane, por causa do pecado. E ele começa a ser exacerbado aqui. Só que nós, salvos, remidos, que pedimos a presença e andamos guiados pelo Espírito, nós temos essa batalha contra esse inimigo que é a carne. Agora tem uma coisa que é interessante. A carne, ela dá os sinais para a gente de que o sistema está corrompido. Então, quando essas obras começam a aparecer, deveria ser um sinal para mim e para você de que nós precisamos de antivírus. Nós precisamos de a versão nova do antivírus. Estou usando essa analogia para ficar claro. Então, imagine que eu estou andando em espírito. De repente, eu começo a exacerbar algumas obras da carne. Significa que o meu sistema está andando em colapso. Eu vou ter que orar, Senhor, preciso de uma renovação do antivírus, do Espírito Santo. Eu preciso de mais Espírito. Nós cantamos aqui. Aonde o Espírito Santo impera e mora,
a gente não dá lado para a obra da carne. Então essa é a nossa busca. Mas vamos passar pelas obras da carne, para a gente se ligar, ter cuidado, saber vencer esse inimigo, e depois a gente falar um pouco sobre antídoto. Bom, vamos lá. Primeira coisa que ele diz como obras da carne, que ficam exacerbados. Eu coloquei, é tanta obra da carne, que eu agrupei em lotes. Primeiro lote de obras da carne: adultério, fornicação, impureza e lascívia. Esse aí, cara, é o sistema em colapso no extremo. É a hora que deu bug geral. A gente desce ao máximo da carne mesmo. Porque é carnal, é sexual, é próximo, é lascivo, é luxúria. E isso se exacerba. Não foi à toa que eu comentei aqui, quando eu falei do mundo, para a gente começar a ter cuidado em tudo que a gente vê hoje, porque existe pornozinho light em tudo que você vê. Você vai assistir uma série, tem porno light, um filmezinho, tem porno light. No TikTok, então, é porno light padrão, né? É só rodar. Então, o que acontece aqui? Eu não vou me atentar muito aqui, porque isso aqui é escancarado, meu. O nosso mundo, o nosso sistema foi tomado de lascívia, impureza e sexualização. E isso foi colocado na sociedade aos poucos. Todo mundo achava engraçadinho o El Chan e as criancinhas vestidas de Carla Pérez e jacaré, dançando na boquinha da garrafa na sala na tarde de domingo. Não tem problema, é uma brincadeirinha. E hoje nós vivemos o que a gente vive. O que se dá conta hoje é que o primeiro contato das crianças com pornografia aconteça mais ou menos aos 9 anos de idade. E a gente tem as meninas, né, cada vez mais cedo menstruando, os meninos tendo acesso à pornografia cada vez mais cedo. Virou agora, então assim, não é chover no molhado isso aqui. Mas o que eu coloquei aqui? Para a gente entender essa questão de problemas e esse lote aqui de obras da carne. Eu coloquei assim: se resolva sexualmente com o teu esposo. Se resolva sexualmente com a sua esposa. É tão simples, não precisa tratado, não precisa de retiro espiritual, sexual de uma semana. Tem que ter diálogo num casamento. Vocês têm que conversar. Hoje é tudo escancarado. Converse sobre isso. Viva uma vida digna, saudável e prazerosa entre 4 paredes com seu esposo e com a sua esposa. Resolvam isso, pelo amor de Deus. Conversem. Marido, fale para sua esposa, converse com ela. Esposa, converse com seu esposo. Vai ficar de vergonhinha agora. Vergonhinha dá a impressão que só tem vergonhinha dentro de casa, porque sai, vai olhar TikTok, vai fazer piada, não tem vergonha de nada. Mas na hora de conversar com seu esposo, com a sua esposa, tem vergonha. Não tenha vergonha. Se resolva. Viva uma vida plena, saudável, prazerosa, diante de Deus e dentro do seu casamento. Ponto. Outra coisa, converse com seus filhos. Não acredite que o seu filho, meu filho é pequenininha, ele tem acesso, ele vai ver, o pessoal no colégio vai falar para ele. Te contou a história aqui, o João tinha 6 anos, a gente assistindo um filme, ele já se ligava de tudo. Nunca conversamos com ele, mas ele já sabia tudo do colégio. Já vão falar para o teu filho, vão falar para a sua filha, converse, tenha diálogo o mais cedo possível. Na sua casa há que ter transparência, diálogo, conversa. Adolescentes, jovens, crianças, fale isso, não esconda, porque se você achar que isso não está chegando, está chegando. Chega na tela de todo mundo, faz parte da vida de todo mundo. Resolva. Não ande nesse mar de obras da carne sem você estar resolvido na sua casa. Se resolva, ponto. Acontece quando a gente é pego nessas questões. Culpa, vergonha, divórcio, separações, toda coisa ruim. Não deixa acontecer. Converse. Ok? Anotado? Vamos conversar. Outro ponto. A obra da carne é exacerbada e aparece o sistema em colapso quando começa a haver idolatria. Idolatria é qualquer coisa, pessoa que colocada na posição de supremacia na tua vida, toma o lugar de Deus. Toma isso, pode ser dinheiro, pode ser sucesso, relacionamento, mas eu coloquei aqui ressaltado,
ideologias e conceitos. Hoje nós estamos vivendo uma idolatria de ideologias, de conceitos, de práticas que não tem nada a ver com o evangelho e que arrastam pessoas de forma idolátrica para coisas que não têm relação com a palavra de Deus e com o evangelho. Até tem algum cunho, porque você pode colocar tudo na perspectiva divina. Mas há uma idolatria de coisas que não têm a ver com a base do evangelho. Elas não são em si ruins, nem prejudiciais, mas elas não podem tomar o lugar de Deus na sua vida. Hoje as pessoas vivem um vazio existencial tão grande, mas tão grande, que elas têm necessidade de pertencimento. Elas não conseguem se resolver. Então, tem um movimento, ele entra no movimento, o movimento vira o Deus dele. Tem um partido político, ele entra no partido político, aquilo vive e vira a idolatria dele. Ele descobriu uma carreira nova, a carreira dele vira a referência da vida dele, nada mais, aquilo é supremacia na vida dele. Ele era pobre, começou a ganhar dinheiro, pronto, o dinheiro virou supremacia na vida dele. As pessoas estão loucas, buscando alguma coisa que possam preencher elas. E idolatria, de novo, não acredite que idolatria, que é isso que fala, não, idolatria é adorar a santo. Eu estou para dizer para você que a idolatria aos santos é pior, é melhor, é menor, do que a idolatria que se faz hoje de um monte de coisa. Nós vivemos hoje numa sociedade que tudo é idolatrado. Pessoas, então, meu Deus do céu. As pessoas não seguem a Jesus mais, elas seguem o pastor tal, elas seguem o apóstolo XPTO, elas seguem o profeta não sei o que lá. Eles vivem dessa carência de idolatria. E olhe que isso é colocar pouco no sacrifício de Jesus Cristo. Jesus veio à terra, se esvaziou, sofreu quenoses para vir aqui morrer, para dar completo acesso ao Pai, àqueles que o buscam, e hoje a gente precisa de oráculo. A gente precisa do fulano, da ciclana, da beltrana, que vai fazer essa parte. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Vivam a vida de Deus com interesse de coração. Se você tem dificuldade social, vá para um clube. Não faça da igreja o teu clube. Aqui é bom, é legal, a gente vai criar esse aspecto social. Mas se você tem dificuldade de relacionamento, vai jogar beach tênis. O beach venceu. Vai lá, faz beach tênis, faz os amigos do beach tênis. Pega essa carência que você tem de amizade e resolva ela. Mas quando você vier para a igreja, não idolatre nada além de Jesus Cristo. Jesus Cristo é primazia na nossa vida. O resto pode ser feito. Temos que ter cuidado com isso. Porque quando Jesus deixa de ser o centro na nossa vida, há espaço a ser ocupado. Vou repetir. Quando Jesus deixa de ser o centro na nossa vida, há um espaço a ser ocupado. E o diabo quer isso. Na obra da carne idolátrica, é tirar o centro de Jesus na tua vida e na minha vida. E ele faz isso com maestria. Então, toda vez que a gente vê pessoas idolatrando conceitos, pessoas, causas, movimentos, projetos, que aquilo é a supremacia, a realidade primária da vida dele, é obra da carne. Ponto. Idolatria. Nós precisamos curar a nossa cegueira espiritual. Nós não podemos cair nessa pegadinha. E isso é um colapso do sistema. E olha no que outro lote. Inimizade, contenda e peleja. Esse eu resumi nos treva. Tem gente que a obra da carne é escancarada porque são os treva. É galera que, cara, é hostil, é antagônico, reclama de tudo, nada tá bom. É assim, ó, tem frases, né? Ah, mas eu não penso assim. Ah, mas eu acho que isso é diferente. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas se fosse eu. Ah, mais. É a galera da dissensão, da inimizade, da contenda e da peleja. É obra da carne. É dura a palavra pastoral, mas é a realidade. Porque olha o que Paulo fala aos Efésios. Eu acho interessante que isso aqui não é problema só nosso, tá? É problema como a
a humanidade está exposta ao pecado há muito tempo, isso aqui é problema de todos os tempos. A gente tem que estar sempre lembrando. Você olha as cartas de Paulo, e Paulo fala assim, conta quantas vezes Paulo fala assim, eu rogo-vos, irmãos. É Paulo dizendo assim, pelo amor de Deus, irmãos, eu vou falar, eu vou rogar para vocês, eu vou pedir mais uma vez, incansavelmente, é isso que ele está querendo dizer. E olha o que ele diz, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor. Paulo está preso e falando, irmãos, pelo amor de Deus. Irmãos, tem me chegado notícias, eu rogo-vos, irmãos. E o que ele está rogando? Que andeis como é digno da vocação que vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo estava dizendo, traduzindo, para de tretar, irmão, por favor. Eu rogo-vos, irmãos, parem de tretar. Ser longânimo, suportar o outro não é falar, mas se fosse eu, falar, beleza, irmão, que bênção. Você pensa assim, glória a Deus. Não precisa dar opinião em tudo, não precisa tretar em tudo, não precisa. O Tico também tem uma máxima que eu vou usar e é verdade. Assim, só pode opinar quem vai ajudar. Porque de opinião estamos cheios, cara. De ideia também está cheio. Mas se fosse eu faria diferente. Então faz. Não tenho tempo. Mas eu tenho tempo para dar opinião, eu tenho tempo para tretar. Tretar eu gosto. Contenda, peleja. Isso aqui, sabe o que causa isso? Destruição da comunidade. A comunidade é destruída através dos trevas, daqueles encrenqueiros, daqueles contendeiros, daqueles pelejadores. Mansidão. Sabe o que é ser longânimo? É ter longo ânimo. Não é desanimar por qualquer coisa. Não, mas eu achei que esse copo aqui deveria estar, não quero mais. Deus abençoe você. Longo ânimo, irmão. Longo ânimo. Mas o copo não está no lugar que eu queria. Deus abençoe. Vamos fazer com o copo onde ele está mesmo. Suportar os outros. Suportar é suportar mesmo. Suportar. Suportar nós estamos tem muita gente aqui. A gente é pequeno, mas já tem muita gente. Quando tem muita gente, vai ter que suportar. Ninguém gosta das mesmas coisas. Nós não conseguimos tirar consenso aqui. Qual vai ser a cor do pé direito, do lado esquerdo da igreja? Ninguém, nós não conseguimos chegar num consenso. Um gosta de tom pastel, o outro gosta. Suporte, irmão. Suporte. Porque nós somos uma comunidade. E a igreja é essa comunidade universal de pessoas que se suportam. A inimizade, a contenda e a peleja, né, ela causa a perda do testemunho cristão. Porque o que se espera? Qual que seria o identificador do cristão? Jesus deixou isso dito. Como é que eles iriam nos reconhecer e falar assim, olha, vai um cristão. Quando a gente amasse um ao outro. Lembra? Nós não estamos no negócio de ganhar o mundo, nós estamos no negócio de amar o próximo. Quem ama, suporta. Quem ama, tem longo ânimo. Quem ama de verdade, né, dá palavra de mansidão. Então essa é a lógica, certo? E aonde acaba isso? Que é uma outra obra da carne. Dissensão. Dissensão é a hora que a treta foi a tal nível que a gente decidiu, fala, cara, agora não quero mais. Agora eu vou para casa e nunca mais volto. Estou de mal. Agora não quero mais. Paulo escreve falando sobre isso também. Olha como é que ele fala. 1 Coríntios 1:10. Adivinha como é que ele começa? Rogo-vos, irmãos. De novo, Paulo. Agora aos Coríntios. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é dramático. Rogo-vos, irmãos, eu preso do Senhor. Agora ele faz até chantagem. Brincadeira, Paulo, olha eu. Estou aqui preso, irmãos, rogo-vos. E agora ele fala, rogo-vos, irmãos, pelo nome de Jesus, que vocês digam toda uma mesma coisa, que não haja entre vocês dissensões, antes vocês sejam unidos em um mesmo pensamento e num mesmo parecer.
Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente foi feito, alguns anos atrás já, uma pesquisa profunda sobre os evangélicos no Brasil. Você sabe quantas denominações existem no Brasil? Aproximadamente 110 mil denominações evangélicas no Brasil. Entenda uma coisa que a gente sempre fala aqui, e a gente está na nossa comunidade, e isso é uma palavra pastoral para vocês. Nós não somos mapianos, lembra? A gente sempre fala isso. Não se denomine mapiano, por favor. Não crie clubinho, não crie confraria. Isso aqui é uma comunidade como existem outras tantas. Nós somos todos irmãos em Cristo. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é a soma de todos os salvos, de toda raça, tribo e nação, em todas as eras e tempos da história. Nós somos... É ridículo a gente falar que é mapiano. Nós não somos mapianos, nós somos da igreja de Jesus Cristo, nos reunimos como comunidade num lugar chamado MAP. Só. É uma dissensão absurda, pessoas, isso é obra da carne, dissensão é obra da carne. Pessoa que não conversa com o irmão, não fala com o outro, porque é da igreja não sei o que lá, porque o outro batiza assim, o outro batiza assado, porque um acha que vai ser salvo assim, o outro acha que vai ser salvo assado, um acha que está no milênio, o outro acha que não está, um vai ser tribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, não quero mais papo com você, um acha que fala em língua, outro não fala em língua, outro tem... Deus é que vai resolver essa parada. A palavra de Deus diz que o evangelho é como uma rede que vai pegando todo tipo de peixe. Todo tipo de peixe. E não sou eu nem você que tem que decidir quem que é o peixe bom e o peixe ruim. Não sou eu nem você que tem que decidir quem que é joio e quem que é trigo. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, nessa pescaria toda, é Deus que vai separar peixe bom de peixe ruim. O que ele vai fazer com os peixes? Problema dele, os peixes são deles. Eu só sou um peixinho do lado do outro peixe. Não causem dissensões, porque isso é obra da carne. Nós não podemos ser isso. Então, aqui Paulo está dizendo, rogo-vos, irmãos, sejam amiguinhos. Ao invés de sentar para ficar discutindo coisas teológicas, para brigar, chega para o teu irmão de qualquer denominação e pergunta para ele aquilo que pode gerar vínculo comum entre vocês. E sabe o que gera vínculo comum? Amor, ajuda. Estenda a mão, ajude, seja proativo, seja cristão. É tão simples isso. Isso aí faz também a gente perder o testemunho cristão. Sabe por quê? Porque nessa batalha de dissensão toda, tem uma galera que não é cristão. Aí eles chegam, dão uma olhadinha aqui assim, falam assim, rapaz, é isso aí que é os cristãos? Não quero isso aí não, Deus o livre. Isso é mau testemunho para o evangelho. Você já pensou, alguém que não é evangélico, que não é cristão, olha essa baderna toda, dissensão, briga, acusação. Aí eu falo assim, rapaz, qual que é a lógica disso? Vou ficar aqui? Sabe, eu li um livro uma vez de um escritor que se chama Bacia das Almas, do Paulo Brabo, e tem um capítulo que é bem polêmico esse Paulo, mas ele é interessante, ele tira a gente da zona de conforto. Tem um livro, tem um capítulo no livro dele, Bacia das Almas, que é assim, bem-aventurados pecadores. E ele conta as experiências que ele tinha com os pecadores. E a experiência com o pecador, sem saber e sem ter esse problema religioso, os pecadores se ajudam. Tem um companheirismo, tem um coleguismo. A galera dá a mão, ajuda. Falou, e de repente vem para a igreja, onde a comunidade que deveria ser o lugar que exacerba o companheirismo, a camaradagem, o coleguismo, a longanimidade. Chega ali, é uma briga danada. As pessoas não se respeitam, elas querem bater uma nas outras, elas acham que uma vai para o céu, a outra não vai, e quer enfiar o dedo no olho do outro, e quer definir que quer salvação. É uma briga. E ele fala assim que a graça de Jesus espalhada em toda a humanidade faz com que pecadores, às vezes, professem mais fé do que crentes. Nós não podemos cair nessa esparrela. Ou você vive uma vida cristã efetiva, ou você para de dizer que é cristão.
Porque você traz daí mau testemunho ao evangelho. Então não faça isso, por favor. Isso é obra da carne, isso é o sistema totalmente corrompido. Outro, ciúme. Ciúme é obra da carne. Ciúme é o sistema em colapso. Paulo, não, agora não é Paulo, Tiago estava tranquilo. Ele diz o seguinte, capítulo 3, 14 e 17. Mas, se vocês têm amarga inveja, a inveja já é amarga, né? A inveja é aquelas tipo, ó, você pode estar bem, meu irmão, você só não pode estar melhor do que eu. Você pode até estar bem e abençoado, você não pode só estar melhor e abençoado do que eu, né? A inveja, ela é amarga, porque a inveja não é, querer o que o outro tem, é desejar que o outro não tenha, para que ele seja menor do que você. É obra da carne total. A inveja é o sistema já. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não se gloriem, não mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena. Olha o adjetivo que Tiago dá para o ciúme e para a inveja. Esse sentimento é terreno, animal e diabólico. Olha o adjetivo, terreno, animal e diabólico. Isso é o sistema em colapso ao extremo. E como é que nós, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, estamos lidando com isso? Como é que nós professamos a verdade de Jesus Cristo e como é que a gente consegue vencer o ciúme e a amarga inveja? Porque ele continua, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí existe toda a perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É tão bom lidar com pessoas inteiras, íntegras. Sabe como é que você descobre isso? A integridade, a inteireza e a pureza de uma pessoa, ela é a mesma pessoa em qualquer lugar. Eu falei isso. Os rolês dela podem se misturar. Você pode fazer o rolê com o pessoal do trampo, você pode fazer o rolê na tua empresa, você pode fazer o rolê com os amigos, você pode fazer o rolê na igreja, você pode fazer qualquer rolê, as pessoas vão te encontrar e vão encontrar a mesma pessoa em qualquer lugar. Isso é inteireza, é tratável, é amável. Agora, quando a pessoa tem esse sentimento ciumento, faccioso, essa inveja amarga, ele quer parecer, ele cria as suas máscaras, suas personas, ele aparece de jeitos diferentes, em lugares diferentes. A galera do trampo não pode cruzar com a galera da igreja, a galera da igreja não pode encontrar o pessoal lá do beat, entendeu? Não pode, porque não vai dar certo. Não é assim. Quando você é íntegro, quando você não tem ciúme, quando você é o que é, você deixa Deus te usar do jeito que você é. E você é uma pessoa assim, tratável, sem hipocrisia. O ciúme começa nessa obra da carne do ciúme, da malícia, da inveja. Ele vai dizendo aqui, isso começa a perturbar e a obra começa a ficar perversa. Porque é montar grupinho, é um falar mal do outro. Mas você também não gosta do fulano? Eu também não gosto do fulano. Aí tem o grupo dos que não gostam do fulano. Aí tem a comunidade daqueles que querem o fim de tal coisa. Ou o grupo daqueles que querem que não sei o que lá. Dissensão através de ciúme. É tudo obra da carne. E aí vai no descontrole total, né? Tá pesada a palavra hoje, né? Mas vamos lá. Tem salvação, tá? Bebedice e glutonaria. Aí é o descontrole total da vida. E também vai batendo no nosso sistema, assim como lascívia, impureza sexual. Aí beira o descontrole. Aí é tipo, larguei os bets mesmo. Tem gente assim já, o cara fala, agora eu larguei os bets. Aí quando larga os bets é bebedeira,
glutonaria, sai fazer tudo, aí o rolê fica louco, aí vamos se prejudicar, aí se prejudique. Provérbios 23, 20 e 21. Não estejam entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão vai acabar na pobreza, e a sonolência vai fazer ele se vestir de trapos. Aí é ladeira abaixo. Quando o sistema corrompeu total, as obras da carne vão se somando, aí você encontra o sujeito, depois de tempo, fala assim, nossa, não te reconheço mais. Não reconhece mais mesmo. Perde tudo, se acabou. Há um tempo atrás, eu, com dor no coração e tristeza, a gente estava passando num bairro, numa igreja onde a gente congregava, e a Jo falou assim, essa aqui é aquela menina que é neta de não sei quem. Aí eu olhei e falei assim, não é. Não, amor, é ela. Eu falei assim, não é ela. Não é ela, sim. Eu olhei e falei, não é que é ela. Mas está tão diferente. Mas estava muito diferente. Estava desfigurada. Desfigurada na carne, desfigurada na alma, desfigurada no espírito. Lembra que eu dei a dica do filme Advogado do Diabo, né? Não sei se vocês assistiram ou não, pularam os pornozinhos, assistiram. Mas o filme, quando ele chega no final, vou dar spoiler, tá? Se não assistiu. Mas a vida foi levando ele, você estava, nossa, está perfeito, é tudo maravilhoso. Nossa, ele está crescendo, ele está evoluindo, ele está tudo melhor, está tudo... Quando ele chega lá e ele toma aquela decisão, não vou dar tanto spoiler assim, ele toma aquela decisão e ele volta lá onde ele estava, naquela cidadezinha pequenininha, com a esposa dele, você fala, cara, como era tudo maravilhoso, como era tudo bonito, como era tudo perfeito, como era tudo... E o diabo vai criando uma falácia, como se aquilo fosse maravilhoso e tal. E quando ele abandona aquilo e ele volta, ele fala assim, era bonito, era agradável, era bacana, era feliz. Só que o sistema da carne e o sistema do nosso inimigo, ele vai nos deformando aos poucos, em tudo. Aí o que foi criado para benefício e alegria e satisfação do homem, começa a ser a sua derrota. Porque daí não é mais só um cálice de vinho, aí ele tem que entornar 3 garrafas até ficar cozido. Aí já não é mais só a diversão com os amigos, ou um dia ou outro, não, daí ele tem que ir todo dia. Aí não é mais só o prazer que Deus concedeu pelo trabalho, não, daí aquilo é a realidade, ele não pode fazer mais nada, porque aquilo é a verdade da vida dele. É beber, se divertir, comer, acordar de novo, fazer tudo. Aí destruiu geral. E culmina isso em homicídio, que é o ápice da obra da carne, a morte, que nós vamos estudar no próximo, mas homicídio. E a palavra de Deus, eu disse, não matem, ponto. Não matem. Só que o inimigo quer matar, roubar, destruir, acabar com a nossa vida e com o nosso sistema, e é exacerbado na carne. E hoje as pessoas morrem de diversos sentidos. Há pessoas, a gente vive num walking dead hoje espiritual, as pessoas acreditam que estão vivas, mas elas estão com um sistema defeituoso, andando como zumbis aí, sem ter referência na Bíblia, na vida, e isso é a obra da carne. Só que a palavra de Deus, vamos voltar no que Paulo nos disse. Há um antídoto para isso. E o antídoto para a obra da carne é Espírito Santo. Ponto. É Espírito Santo, é a gente viver guiado e cheio do Espírito Santo a todo momento. Clamem o Espírito Santo. Nós devemos clamar o Espírito Santo dizendo, Senhor, me dá teu Espírito. A palavra de Deus diz assim, vocês... sendo homens maus, vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos, não sabem? A gente dá até demais, a gente mima os nossos filhos. E Deus fala, se vocês, sendo homens e mulheres más, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o meu Pai, o nosso Pai que estás no céu, dará o Espírito dele àquele a quem o pedir. Peçamos, imploramos, rogamos.
Falar assim: Senhor, me dá mais do teu Espírito, porque quando eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, é a única coisa que eu consigo fazer, é o único remédio, é o único antídoto. Ele é o nosso grande protetor. Ele é o antivírus do pecado, é o Espírito Santo. É por isso que Jesus falou: eu preciso ir, é bom que eu vá, porque só eu indo eu consigo mandar para vocês o Consolador, o guia, aquele que vai fazer com que vocês consigam vencer as obras da carne. E como é que a gente faz isso? É simples: viver pelo Espírito. Palavra de Deus, Gálatas 5:16. Aqui Paulo não roga, ele diz o seguinte: digo, porém, irmãos, andai pelo Espírito. E se vocês fizerem isso, vocês jamais vão satisfazer a concupiscência da carne. É um dos princípios do MAP. Viver e ser guiado e ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Não vai adiantar você ficar mandando mensagenzinha no box do pastor: pastor, é pecado fazer tal coisa, pastor, é pecado fazer isso, pastor, é pecado fazer aquilo. Pastor nenhum te convence do juízo e do pecado e da morte. A única pessoa que é capaz de fazer isso é o Espírito Santo na tua vida. Pastor nenhum vai estar do teu lado quando você tiver a decisão de fazer. É o Espírito Santo que vai estar com você. Não dá para ter um pastor 24/7 andando com você: faz isso, não faz isso. Não xinga o amiguinho, não buzina aí, não faz. É o Espírito Santo que vai fazer. Tem que andar pelo Espírito. Renovar a mente. Romanos: não se conformem com este século, meus irmãos. Se transformem pela renovação da vossa mente, para que vocês comecem a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Toda vez que você vai para a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é um guia, uma bússola dizendo para a gente: você está pensando errado, meu querido, você está fazendo errado. Siga a palavra de Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Nós não vamos conseguir vencer os nossos inimigos se a gente não orar, se a gente não ler a Bíblia, se a gente não se aplicar espiritualmente. E é você, gente, sou eu e você. Não é você, isso aqui ajuda, mas não é você chegar de manhã e falar: vamos ver qual mensagem eu vou ver hoje. Vamos ver qual pastor eu vou seguir hoje. Vamos fazer pergunta aqui para o pastor para ver se eu posso ou não posso. É você ter experiência com Deus. Não adianta eu ser cheio do Espírito Santo. Não estou dizendo que eu seja tanto assim, não estou pagando aqui não. Mas não adianta eu ser se você não for. Não adianta você participar de comunidades, não adianta você viver em evento, em outro evento, se você não tiver experiência pessoal com Deus, se o Espírito Santo não fizer morada no teu coração, se você não orar, não adianta. Crucificar a carne, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pecar é bom. Como é que é, Adeildo? Pecar é bom, porque se não fosse bom ninguém pecava. Pecar é crucificar. Quando a gente não peca, quando a gente não dá lado, a gente crucifica a carne. Crucificar a carne é falar assim: cara, isso aqui era bom fazer, é legal fazer isso aqui, mas não vou. É ser livre para escolher. É não ser escravo do pecado. É isso que a galera não entende. Ah, vocês não podem nada. Não, negativo. A gente pode e escolhe crucificar e a gente não faz. Essa é a lógica: crucificar. Permanecer em Cristo. Olha o que João fala: permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. A vara em si mesmo não pode dar fruto, se ela não permanecer na videira. Assim nem vós podem dar nenhum fruto se vocês não permanecerem em mim. Como é que a gente permanece em Cristo? Na extensão da comunidade, irmão. A gente tem que participar disso aqui. A palavra de Deus tem que ser essa realidade nossa. A comunidade do Cristo, a comunidade evangélica é aquela que preza pela salvação da nossa alma. Eu vou dizer para você: é legal participar de uma igreja que tem evento para isso, evento para aquilo, para você ser melhor profissional, para você ser melhor marido, para você ser melhor esposa, para você ser melhor isso. É legal, é bom, é bom. Só que a gente não pode colocar isso antes de redenção e salvação. Que eu vou falar, de nada adianta você ganhar o mundo inteiro, ser o melhor profissional, o melhor empresário, o melhor missionário, o melhor sei lá o que, e perder tua alma.
permanecer em Cristo e na essência do Evangelho. E Paulo ainda fala, fugir das paixões infantis e juvenis. Ele escrevendo a Timóteo diz assim, Timóteo, fuja das paixões da sua mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, e é isso que de coração puro invoca o Senhor. Crescer espiritualmente. Nós pregamos aqui uma série inteira falando sobre maturidade espiritual, sobre crescer. Nós temos que deixar de ser meninos e meninas inconstantes, sendo levados a todo vento de heresia, de doutrina que não tem a ver com a palavra de Deus. Nós temos que ser homens e mulheres fortes, valorosos, cristãos e cristãs, cheias do Espírito Santo de Deus, que fazem coisas simples, mas como dizemos aqui no MAP, é simples sim e fácil não. O que a gente faz? A gente ora. A gente lê a Bíblia. Coisa que o pessoal não faz mais. Lê a Bíblia. A gente vai lá. E a gente se aproxima de Deus crucificando a carne. Mas não de uma forma tola, religiosa, dogmática. Mas como alguém que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio à terra, morreu para a redenção dos nossos pecados, e que um dia vai voltar a levar aqueles que confessaram e professaram o seu nome. Tão simples quanto. Sabe para que uma comunidade existe? E nós falamos isso. Para criar condições, para que quem participe dessa comunidade desenvolver o caráter de Jesus Cristo. E qual foi o caráter de Jesus Cristo? O caráter daquele que em tudo foi tentado, mas não pecou. Se coloque em pé. Ore pelo Espírito Santo. Clame o Espírito Santo de Deus na sua vida. É esporte radical viver nesse mundo sem Deus. Tem gente que tem medo de pular de bungee jumping, cara. Viver na vida sem Deus é pular no precipício sem corda. E esperar que você não vai morrer. E esperar que as coisas vão dar certo. Não, eu vou bater lá embaixo, vou quicar e não vai acontecer. Não, vai acontecer. Viver sem Deus nesse mundo é o esporte mais radical que pode existir. Ele vai te levar à morte. Só tem um jeito da gente passar incólume. E passar incólume não é dizer que a gente não vai pecar. Vai dar ruim. O vírus é forte. Mas nós temos que seguir e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Seguir e prosseguir em ser cheio do Espírito Santo. E nós não podemos desistir nessa caminhada. Dia após dia. A batalha vai ser difícil. No mundo vocês vão ter aflições. Eu estou mandando vocês como cordeiros ao meio dos lobos. Mas tenham astúcia, tenham paz, tenham o meu espírito, vocês vão vencer. Na verdade não, vocês já venceram. Porque aqueles que crucificam sua carne, aqueles que se entregam a Jesus Cristo, aqueles que o têm como Salvador, já são salvos. E nós vamos passar isso com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei como anda a tua vida, mas hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia de olhar para Deus e falar, perdão, Pai. É de dizer, desculpa. Eu pensei errado, eu vivi errado, Pai, eu estou fazendo tudo errado, mas me desculpa, me perdoa, Pai. E só precisa disso. O perdão vem na mesma velocidade do arrependimento. E o Espírito Santo vem no clamor, no rogo. Nos encha do teu Espírito, Senhor. Faça a tua oração. Feche os seus olhos. Ore a Deus. Implore. Não dependa dos outros. Seja vivo diante de Deus. Vença a carne. Vença o mundo. Vença o diabo. Não porque você é forte. Não é porque você é forte.
é porque Deus habita em nós. Senhor, nós te rogamos, Pai. Nós te rogamos, Espírito Santo, nos enche. Ah, Pai, nos livre desse mal que a gente carrega, que é o pecado. Nós aguardamos ansiosos o dia da restauração total. Até lá, Espírito Santo, nos enche. Esteja conosco todos os santos dias, ao levantar, ao caminhar, ó Pai. Nos dá mais de Ti. Nos enche até que a Tua unção, ó Pai, seja muito grande. Até que tenha menos nós e mais o Senhor. Pai, nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Sem Ti somos soldados fracos, vencidos já. Mas contigo em nossas vidas nós já vencemos o inimigo. Nós já vencemos o mundo. Nós já vencemos a carne, ó Pai. Que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que o testemunho daqueles que são salvos pelo Teu sangue, remidos, ó Pai, pela Tua morte na cruz do Calvário, seja realidade na nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai.